Melhor, a partir do versículo 22. Lucas 2, a partir do 22 até o versículo 35. Obrigado. Diz assim o texto: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Levaram Jesus para fazer o que a lei mandava. O que a lei mandava? Está aí. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, passados dias, cumpridos dias, José e Maria foram até o templo. Naquele período era em Jerusalém, um templo só. Todas as pessoas, todos os judeus iam para lá. E todo primogênito deveria ser dedicado ao Senhor. E nessa dedicação havia também um sacrifício. Poderia ser de cordeiros, para quem tinha condições, mas até o pobre teria condições de fazer um sacrifício, porque se ele não tivesse condições, ele poderia levar um par de rolas ou 2 pombinhos. E eles levaram isso. Isso mostra que a família de Jesus era uma família pobre, uma família carente. Eu já vi sermões aí, curiosidades, né? Eu já vi sermões aí dizendo que Jesus tinha casa na praia. E fala da riqueza dele e tudo mais, que era o rei. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha com o que fazer investimentos. Era um rei sem coroa. Esse era o nosso Senhor. Mas ele se fez assim, porque nós sabemos que ele é o rei do universo. E ele tem tudo em suas mãos. E então eles se levaram lá. E aqui entra o que eu quero falar com vocês nessa noite, a partir do versículo, nessa manhã, a partir do versículo 25. E quando eles vão para o templo, algo fantástico acontece ali, por meio da vida de um servo de Deus chamado Simeão. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus, salvação e contradição. Nós sabemos que a mesma palavra que salva é a que condena. O mesmo Jesus que traz salvação também traz condenação. E é isso que Simeão vai dizer para nós. Mas como a mesma pessoa traz as duas coisas? Depende da nossa reação, daquilo que temos para com ele. Se crermos, salvação. Se rejeitarmos,
condenação. Por isso que a mesma palavra salva e condena. Por isso mesmo Jesus é alvo de glória, mas ao mesmo tempo de contradição. E o texto nos mostra que a história de Jesus, então, não é uma história feliz e alegre para todos, não. Pelo mesmo caminho que vem a salvação, também vem a perdição. Então, afinal de contas, o Natal, ele é algo feliz e contente para todos? Pode ser que muitos acreditem que sim. Mas quando nós olhamos para o que a palavra de Deus nos ensina, não é bem dessa forma. Porque, como eu já disse, o mesmo Jesus que trouxe salvação, também trouxe perdição para alguns. Mas é interessante que o nascimento de Cristo aqui, então ele vai ser tanto para consolação, quanto também para contradição. A primeira coisa que eu queria ressaltar com vocês é essa questão da consolação. O texto diz, quando nós olhamos aí, que havia um homem justo e piedoso, Simeão. Então ele era um bom homem. Ele era um homem, um piedoso é aquele que leva Deus em consideração em tudo. Podemos dizer que o piedoso é aquele que acorda falando com Deus, dizendo: Senhor, eu quero servir ao Senhor durante o dia. É aquele que se relaciona com o irmão, sempre lembrando: olha, Deus está vendo tudo que eu faço. É aquele que vive a vida levando Deus em consideração o tempo todo. Isso é um piedoso. E Simeão era assim. E o texto diz que ele esperava a consolação de Israel. Ora, Israel estava passando um período muito difícil. Israel era vassalo, era servo do Império Romano. Recentemente eu expus aos irmãos o livro de Daniel. E mostrei que há tantos anos antes de Cristo Jesus vir, em torno de 500 anos antes de Jesus vir, o que foi proclamado é que Israel sofreria na mão de vários reis. O rei da Medo-Persa, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Depois do Império Grego com Alexandre foi dividido, tiveram os seus generais, 4 generais. Depois o Império Romano, era só sofrimento. E Simeão estava aguardando a consolação. Ora, preste atenção. A palavra consolação no original, ela significa ao lado de, ou perto de. Se for um verbo, é um verbo chamar. Chamar para ajudar. Chamar para estar perto. Consolação significa isso. Então, alguém que espera a consolação é alguém que espera alguém que o chame para estar perto dele. Sabe aquele afago de mãe numa criança quando está chorando? Ela tropeça e cai. A criança vem para os braços dos pais, da mãe, do pai, esperando o quê? Consolo, consolação. Veja bem, Simeão estava esperando isso. Era isso que ele estava esperando. Estava esperando alguém que trouxesse consolo, conforto, que o pegasse no colo, nos braços e o consolasse. Porque a vida dele era uma vida difícil de ser vivida, meus irmãos. E é interessante que quando Simeão, ele vê Jesus, ele pega Jesus nos braços, não é ele que está confortando Jesus. Preste atenção, ele esperava a consolação, mas é ele que faz um gesto de consolo, de pegar uma criança e trazer, pegar uma criança nos braços. Mas aquela criança que estava nos seus braços, ela era um instrumento de consolo, de consolação. Portanto, ele pega essa criança e louva a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe consolo, o Senhor trouxe conforto para nós. Meus irmãos, se nós pudermos dizer, ou resumir, o que todo ser humano espera, é isso. É consolo, é paz, é refrigério para a alma, esperança. Essas coisas todas se resumem nisso.
algo que traga para nós um conforto no nosso coração. Nós podemos fazer tudo no mundo em busca disso. Mas o que Simeão está mostrando para nós é que o que realmente traz consolo e conforto para a nossa vida é o próprio Jesus. Agora, por que esse Jesus ele traz esse consolo? Por que ele é esse consolo, né? Ora, Jesus ele é a palavra de Deus encarnada. Em Jesus, tudo que foi prometido no Antigo Testamento se cumpriu. É por isso que João chama Jesus de o Verbo de Deus. Por que o Verbo de Deus? A palavra, o verbo é a palavra que foi prometida no Antigo, agora estava ali, nas nossas, diante da nossa vida. É interessante você olhar aí, veja bem. Versículo 26 do nosso texto. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Eu já ensinei o que significa Cristo para vocês. Cristo e Messias é a mesma palavra. Quer dizer, são duas palavras diferentes, mas tem o mesmo significado. Cristo é uma palavra grega, Messias é uma palavra hebraica. E ambas significam o prometido, aquele que haveria de vir. Ou seja, o Cristo do Senhor é o prometido do Senhor. O Messias do Senhor é o prometido do Senhor. Então, o Espírito Santo tinha dito para Simeão que, olha, você não vai passar dessa vida sem você ver o Cristo do Senhor. Você vai vê-lo. Você vai contemplá-lo com os seus olhos. E meus irmãos, isso é importante, porque Jesus é exatamente aquele que traz consolo para nós. Mas veja bem, tudo é uma questão de perspectiva. Simeão, ele vivia nessa perspectiva, eu vou ver o Cristo do Senhor que é consolo para mim. Ele vivia com essa perspectiva, eu vou ver o Cristo do Senhor que é consolo para mim. Então ele enfrentava todas as dificuldades na vida, mas a sua esperança, o seu conforto, o seu consolo, o seu bem-estar não dependia de outra coisa a não ser contemplar o Cristo do Senhor. Por que eu estou enfatizando isso para vocês? Porque, meus irmãos, nós vivemos nesse mundo com outras perspectivas. Quantos de nós temos a ilusão, vai chegando no final do ano, e chegamos a ir lá na loteria e comprar um bilhete, porque achamos que se nós ganharmos na Mega Sena, vai resolver todos os nossos problemas? Quantos de nós? Quantos de nós não achamos que o que vai trazer conforto para nós e consolo para nós é dinheiro? Porque com dinheiro eu posso viajar, com dinheiro eu posso pagar um plano de saúde, eu não preciso depender do SUS. Com dinheiro eu posso comprar uma casa nova, um carro novo, eu posso dar o melhor para os meus filhos. Quantos de nós não vivemos nesta perspectiva? E sabe o que acontece quando vivemos nessa perspectiva? Nós vivemos decepcionados, porque o tanto de dinheiro que nós temos não é suficiente para nós. E você imagina que ganhar na Mega Sena vai ser suficiente para você, e não vai. Porque hoje você pode ganhar R$1.000, você é infeliz com R$1.000. Mas se amanhã você começar a ganhar R$2.000, você vai ficar satisfeito por alguns dias, logo você vai se tornar infeliz de novo. E se você dobrar o seu salário para R$4.000, você vai ficar feliz por alguns dias, mas logo, novamente, você vai ficar infeliz. Tudo é questão de perspectiva. Simeão vivia na perspectiva de contemplar o Senhor. Quantas pessoas encontram um certo consolo na bebida depois de desilusões? A vida está muito difícil. A bebida faz esquecer. Tem até música que fala, né? Eu não bebo, eu não lembro de nada, mas eu bebo é para esquecer mesmo, para esquecer os problemas.
E de certa maneira a bebida traz isso. Quando a gente se embriaga, parece que tudo é mais melhor de bom. As coisas ficam leves, os outros riem, fica chato, mas acha que é o melhor. Passa a bebida, vem a desilusão de novo. Tem muitas pessoas que encontram uma paz, um descanso no cigarro, por exemplo. Porque traz o quê? Para nosso cérebro traz uma tranquilidade. A nicotina tem esse poder. Outros encontram na comida a compensação das suas desilusões. Está chateado, geladeira. Nossa, esse dia foi difícil, geladeira. Assalta a geladeira o tempo inteiro. Chocolate que o diga, se tiver na frente, destrói tudo. E come por conta de quê? Ansiedade das coisas. Tudo é questão de perspectiva. Outros que não conseguiram conquistar as suas vidas, se consolam aquilo que queriam, então se consolam inventando desculpas, colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias, em si mesmo. Enfim, irmãos, preste atenção. Volto a dizer, tudo é questão de perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Qual a perspectiva de vida que você quer, de consolo que você quer? Porque se a sua perspectiva for encontrar-se com esse Senhor e Salvador, você já pode o encontrar agora nas Escrituras. Nós já podemos caminhar com Ele agora, mas um dia nós haveremos de contemplá-lo como Ele é. E a vida que muitos de nós almejamos ter aqui, não vai ser aqui agora do jeito que nós queremos, mas vai ser o dia que nós encontrarmos com Ele. Se nós vivermos nessa perspectiva, meu irmão, pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, pode faltar os amigos, pode faltar o que for, mas ainda assim você vai viver consolado, confortado, você vai ter motivo de sorrir, porque a sua perspectiva está em Cristo Jesus e não nas coisas aqui. Então nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Jesus já veio há 2000 anos. Ele nasceu, Simeão levantou nos braços e disse: Pai, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que está errado? A nossa perspectiva. Simeão vivia num período difícil. Não tinha justiça naquele período. Ele não tinha a tranquilidade que nós temos, mesmo que a gente passe por dificuldade hoje, mas ele não tinha a tranquilidade que nós temos hoje. Mas ele pega Jesus nos braços e diz isso. Agora, como é, meu irmão, que você e eu podemos encontrar esse consolo? Como? Aquilo que eu disse, mudando a nossa perspectiva. Mas mais do que isso, é seguindo ou sendo guiado pelo Espírito Santo. Olha aí o texto, o que o texto nos diz? Versículo 25, ele era homem justo e piedoso, que guardava a consolação, e o Espírito Santo estava sobre ele. Você crê em Cristo Jesus? Você já entregou a sua vida para Cristo Jesus? Você entendeu que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida? Então eu quero te dizer, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1, se isso aconteceu, o Espírito Santo já selou a sua vida. O Espírito Santo está sobre você também, está em você, assim como em Simeão. E veja, versículo 26, que foi o Espírito Santo que lhe revelara que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Meus irmãos, o consolo e a paz de Deus não são coisas compradas nem conquistadas. Não se compra esse consolo, não se compra essa paz com os dízimos que nós trazemos à casa do Senhor ou com as ofertas que nós damos. Muitas pessoas acreditam que se dizimar e se ofertar, isso então vai trazer um consolo, então vou fazer uma barganha com Deus. Não, nada disso. O dízimo e a oferta é sinal da nossa gratidão.
Uma das coisas que demonstra que eu sou grato por aquilo que Ele me deu é o fato de eu dizimar e ofertar. Porque se tudo vem dEle e Ele me deu e eu não tenho coragem de voltar a Ele para a obra e para as coisas, parte daquilo que Ele me deu, isso significa que eu sou ingrato. Mas isso não compra nada. Porque a paz, o consolo que nós podemos receber dEle é de graça. De graça para nós, não custou nada por nós, mas custou a morte de Cristo Jesus na cruz. Para que Ele morresse, Ele teve que viver a nossa vida, assumir a nossa natureza, a nossa carne, ser carne como nós, sofrer as mesmas mazelas que nós sofremos. E Ele sabe o que é padecer e se entregar na cruz. E então, meus irmãos, nós não conquistamos a paz pelos nossos méritos também. Porque às vezes pode pensar assim, né? Você pode olhar para uma pessoa que de repente seja um exemplo de crente, de leitor bíblico, e diz então, aquele lá merece. Aí você olha para o irmãozinho que vive pecando, capengando, tentando, cai, tropeça, levanta, cai de novo, você fala assim, isso aí é miserável, isso aí não tem não. Não é pelos nossos méritos, mas é por aquele que nós recebemos, é o Espírito Santo. O texto nos mostra que Simeão era cheio do Espírito Santo. Simeão era um homem piedoso, temente a Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. Então o que eu quero te dizer com isso, meus irmãos? Que se ele encontrou essa consolação em Cristo Jesus, porque a perspectiva dele estava correta, o que vai mudar a sua perspectiva, o que vai mudar a nossa perspectiva é o Espírito Santo. E para isso nós precisamos nos aproximar mais dele. Paulo nos ensina isso em Efésios capítulo 18, ele fala para ser cheios do Espírito, sermos cheios do Espírito Santo. Como é que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Ele diz lá, falando entre vós com salmos, aconselhando uns aos outros, se confessando uns aos outros. É quando nós nos reunimos, quando nós estamos próximos uns dos outros, ali nós vamos sendo enchidos do Espírito Santo, nós vamos sendo mais cheios do Espírito Santo. Pastor, por que a gente precisa fazer mais reuniões assim? Agora mesmo eu estava conversando com o Alex. O Alex falando, pastor, nós precisamos fazer uns retiros espirituais, nós precisamos ter mais dessas reuniões. E eu disse, esse ano que vem nós vamos ter mesmo. Porque você acha que estas coisas que nós estamos fazendo hoje, igual vamos para o almoço, ficar até um pouco mais tarde comendo, você acha que isso não é lugar, e não é ambiente, não é maneira de nós mudarmos a nossa perspectiva, ou melhor dizendo, do Espírito Santo e nos enchendo e mudando a nossa perspectiva? É assim. Mas outra coisa que nós podemos aprender, nós podemos mudar a nossa perspectiva, é o que Paulo nos ensina, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4, quando ele vai dizer, olha, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não as daqui da terra, porque essas coisas são passageiras. Eu volto a dizer, coisa que eu já disse para vocês muitas vezes, uma coisa que vai nos ajudar muito é sair daqui, ir para nossa casa, conversando a respeito do que aprendemos. Hoje, vá para a sua casa pensando, olha, a comunhão que nós tivemos hoje, a comunhão celestial vai ser incomparavelmente melhor. Vá pensando nisso. Vá discutindo sobre por quem vocês precisam orar. Talvez aqui numa conversa você fique sabendo que o seu irmão está enfrentando uma enfermidade. Talvez o seu irmão tenha um problema de saúde que não tem a cura. E você vai aprender a orar por ele. São coisas celestiais. Você vai aprender a orar por ele para Deus sustentar a vida dele. E para que ele tenha a perspectiva de que um dia tudo isso vai acabar. Nós precisamos aprender a fazer isso. Por fim também, a questão de como a gente andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 25, Paulo vai dizer, olha, se você procurar fazer a vontade do Espírito, andar no Espírito, você não vai satisfazer as vontades da carne. Como é que eu vou andar no Espírito?
Um dos avisos que eu dei hoje, a leitura bíblica anual. Meu irmão, se você procurar ler a Bíblia, entender a Bíblia, se você procurar memorizar textos bíblicos que são de extrema importância para você ter em sua mente, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a caminhar naquilo que é da vontade de Deus. Tem coisas que eu repito sempre, né? Uma delas é o que João Calvino nos ensina, que ele diz que a Bíblia é a escola do Espírito Santo pela qual ele nos ensina. O Espírito Santo vai te ensinar a caminhar por meio da Escritura, porque ela é a revelação de Deus a qual ele nos ensina. Então, esta é uma maneira de você já começar a andar no Espírito. Tem muitas coisas que a gente precisa cortar na nossa vida, porque são coisas que nos atrapalham a estar com Deus. Para que eu comece a caminhar no Espírito Santo. Tem muita coisa que a gente gosta, que a gente o nosso coração está pegado àquilo, a gente tem que arrancar. E muitas vezes a gente não quer, fala, pastor, mas eu vou sofrer com isso, eu vou chorar com isso, mas eu tenho que arrancar. Porque senão eu nunca vou mudar minha perspectiva de vida. Eu nunca vou encontrar consolo, nunca vou encontrar conforto. E é por conta dessa perspectiva que a gente sofre no casamento, que a gente sofre no relacionamento de pais e filhos, que a gente sofre nos relacionamentos entre irmãos, que a gente sofre em diversos âmbitos na vida. Mas a gente precisa mudar essa perspectiva de vida. E a gente vê no texto que esse consolo independe de quem nós sejamos. Porque isso é tanto luz para a revelação aos gentios, como para a glória dos judeus. Para a revelação aos gentios, porque a partir dali o evangelho seria levado a todos os povos, como chegou até nós. Então nós podemos ter essa bênção, desse consolo em Cristo Jesus. Para a glória dos judeus, porque Cristo era judeu, ele veio dos judeus. Mas aqui vai uma outra advertência. Até mesmo os judeus o rejeitaram. Cristo era deles, era um deles, nasceu deles e o rejeitaram. E quantas vezes, talvez muitos de nós tenhamos nascido, aquela velha história, né? Onde você nasceu? Eu nasci na igreja, né? Eu nasci na maternidade. Tem muitos que dizem isso, né? Eu nasci na igreja, criados na igreja. Mas muitos, não é por isso que sejam cristãos de verdade. Porque até mesmo aqueles que nasceram ali em Jerusalém, de onde vem Cristo Jesus, até eles rejeitaram a Cristo. E nós temos que ter esse cuidado. Mas ele está acessível a todos nós. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui para finalizarmos. É que nós descobrimos nessa história, ou que a história toda, ela não é só doçura e luz e maravilha. Mas ela é também contradição. Contradição significa recusar manter qualquer tipo de relacionamento. Isso é o significado da palavra tradição. Ou contradição. Recusar manter qualquer tipo de relacionamento. Eu não quero nem me relacionar. E o texto diz que o nascimento de Jesus trouxe contradição. Observe aí que Simeão vai dizer, né? Olha, versículo 33, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse: eis que este menino, versículo 34, está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Contradição. E por que Jesus é alvo de contradição? Olha, muitos estão se preparando para festejar a data, né, de Natal. Muitos vão comemorar o nascimento de Jesus nessa data, mas muitos não vão querer nem se relacionar com Jesus.
Muito se diz de o espírito do Natal. Parece que as pessoas ficam mais amenas, mais dóceis, coração mais quebrantado. Tem gente que não pede perdão o ano inteiro, nessa data vai lá e pede perdão. O que é isso? É o espírito do Natal. Isso é bom? Bom, para relacionamento, sim. Alguém que no ano inteiro não pediu perdão, no Natal ele pede. Em termos de relacionamento, estar com as pessoas, isso é bom. Mas isso não tem proveito nenhum a respeito de salvação, meus irmãos. Proveito nenhum. Porque o que de fato transforma as vidas e de fato traz salvação é a fé em Cristo Jesus, é entender o que deve ser comemorado, que é o nascimento de Cristo Jesus. Mas muitos vão rejeitar a Cristo se for falado a respeito de Cristo mesmo. Muitos irão rejeitá-lo. Se falar em espírito de Natal, 90%, 100% das pessoas vão dizer, é muito bom mesmo. Mas quando se fala a verdade a respeito de Cristo Jesus, você pode ter certeza que aí vai começar a contradição. Epa, peraí, isso aqui eu não quero para mim não. Existem aqueles que se acham muito bons, os religiosos. E Jesus diz para eles, Lucas 5, versículo 31, os sãos não precisam de médico. Se todo mundo não reconhecer que ele é um pobre pecador, que não merece nada de Deus, Jesus vai dizer para ele então assim, para essas pessoas, eu não vim para você. Você está me rejeitando. Você não precisa de mim, porque eu vim para quem reconhece que é doente. Eu vim para quem reconhece que necessita de um Salvador. Mas se você é bom, beleza. E então quando nós começamos a falar assim, olha, você é um pobre pecador, você merece o inferno, vai ter aquele que vai dizer assim, você vai dizer isso para outra pessoa, para mim não, porque eu sou bom, porque eu faço boas coisas, porque eu sou capaz de fazer isso, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca falei mal dos outros, eu sou uma pessoa boa. E Jesus está dizendo, então você não precisa de mim. Quando na verdade nós sabemos que se interpretarmos a lei de Deus como Jesus nos ensina, o adultério não é somente quando eu vou lá com uma outra pessoa fora do relacionamento e me deito com ela. O adultério é quando eu olho para uma pessoa e eu começo a desejá-la. No meu coração eu já adulterei, eu sou um adúltero. Como Jesus diz, que assassinato é quando você olha para um irmão e tem ódio dele e diz, tolo, burro. Ali no seu coração, você já assassinou, você é um assassino. Todos nós somos pecadores se não merecemos nada. Mas quando se diz isso a respeito de Jesus, muitos vão dizer, opa, chega para lá. Existem aqueles que querem viver uma vida sem dificuldades com Cristo e tudo mais. Mas é interessante o que o próprio Jesus diz a respeito sobre a vinda dele. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 34, ele vai dizer que não penseis que eu vim trazer paz à terra. Olha que interessante o que Jesus diz. Eu não vim trazer paz à terra, não pensem nisso. Mas eu vim trazer espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus começa o texto dizendo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque eu vou ser alvo de contradição. É interessante, certa vez eu estava na casa de um jovem e vi por bem a oportunidade de falar a respeito de Cristo Jesus. Todos os seus familiares. Eu achei importante, uma oportunidade de falar a verdade a respeito de Cristo. E eu li 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15,
que fala que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu falo a verdade a respeito de Cristo, de que todos nós devemos olhar para dentro de nós e duvidar que exista alguém que seja pior do que nós mesmos. Isso foi a verdade a respeito de Cristo Jesus. E naquele instante, prontamente, alguém da própria família se levanta e diz: vou dizer alguma coisa totalmente diferente, e puxou para outro lado e começou a contradizer aquilo que eu estava dizendo, que eu tinha dito naquela família. E ali ficou bem claro que, olha, você pode acreditar numa coisa, mas nós temos outra doutrina, nós acreditamos assim. Ali Jesus estava sendo alvo de contradição. E isso vai acontecer em muitos lugares, porque a sua vinda não é somente paz e refrigério. É paz e refrigério para quem tem essa perspectiva, eu preciso dele. Mas para quem tem outra perspectiva, vai ser contradição, vai ser problema, não tem outro jeito, né? Existem aqueles que só querem ouvir as palavras doces de Jesus. Tem isso também. Em João capítulo 6, a partir do versículo 22, Jesus, ele começa a fazer um discurso ali, um discurso duro, difícil. E é interessante que alguns dizem, duro é esse discurso. O versículo 60 do texto diz, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Ou quem pode suportar esse discurso? E é interessante que, à vista disso, muitos discípulos foram deixando Jesus. Versículo 66, mostra isso, os discípulos foram deixando Jesus. E do versículo 67 em diante é interessante. Muitos vão deixando e está lá os 12. É outra coisa que eu já ouvi muitas pregações, muitas igrejas, né? Quando eu era mais jovem, eu gostava de ir nas igrejas para ver as pregações. Crítico, só daquele tanto. Aí eu ouvi algumas pregações assim, ó. Dá uma chance para Jesus. Deixa Jesus entrar no seu coração. Como se Jesus precisasse de uma chance. Quem precisa sou eu. Não é ele. Eu é que sou o necessitado. E então Jesus vira para os 12, ali em João 6, a partir do versículo 67, olha para os 12, e aí eu fico vendo a contradição de pregações que falam, dá uma chance para Jesus, e Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês não querem ir também? Duro é esse discurso, é o que alguns diziam. Jesus vira para os seus discípulos e vão, querem ir? As palavras são essas. Vocês querem ir? Como é que é a porta da rua, a serventia da casa? Podem ir. O que Pedro diz? Senhor, só tu tem as palavras de vida. Para onde iremos? Meus irmãos, as palavras de Jesus, ele tem palavras doces, sim, mas ele tem palavras duras, difíceis. E a palavra desse Senhor que veio, que nós comemoramos o nascimento dele, muitas palavras dele são duras, porque ele vai dizer, negue a si mesmo. Arranca do seu coração os seus ídolos. Aquilo que você ama mais do que a mim, lança fora. Aquilo que está atrapalhando a sua vida, a viver no Espírito, você precisa abrir mão. Você precisa negar a si mesmo, e negar a si mesmo é fazer isso. Isso é duro, isso é difícil. E muitos vão abandonar o Senhor Jesus. Por isso ele é alvo de contradição. Mas nós precisamos fazer como Pedro. Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida. Então, quantas pessoas abandonam Jesus por causa das suas palavras? Quantos vão buscar, quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eles vão dizer, mas Senhor, é tão boas as coisas aqui, vão buscar as coisas daqui. E quem ama qualquer coisa ou qualquer outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Essas palavras são difíceis.
E você, mãe, precisa entender isso principalmente. Mãe, pai, porque nós corremos o risco de amar o nosso filho mais do que o próprio Senhor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus é alvo de contradição também. E a palavra dele é essa para nós nesta manhã. Agora, como saber o que Jesus é para mim? Você pode fazer essa pergunta então. Porque nós vimos que Jesus é consolo, sim, mas é contradição. O que ele é para você? Consolo ou contradição? E para muitas pessoas ele pode ser contradição por um longo período de vida. Mas em um determinado momento, a sua perspectiva pode ser mudada. E de repente ele passa a ser consolo. Ele passa a ser esperança, paz. Mas para isso, precisa se mudar a perspectiva. O que o Senhor Jesus diz para nós é: negue-se a si mesmo. Arranca do coração os ídolos. Toma a sua cruz. Faça o que tem que ser feito. Perdoa aquele que tem que ser perdoado 70 vezes 7. Não cesses de ler a Bíblia, de falar desse livro da lei. Orar sem cessar. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Tudo é isso que a Escritura diz para nós. É difícil? É. O que você vai dizer? Duro é esses discursos? Ou você vai dizer, é duro, mas são palavras de vida. Isso é o que importa. Como é que tem sido a sua perspectiva hoje? É esperando ganhar na Mega Sena agora? Virada do ano? É recorrendo a outras coisas, esperando outras coisas nesse mundo? Se for, meu querido, entenda que nada disso vai trazer para nós consolo. De tal forma que você pode sair por essa porta mais consolado do que você entrou, porque você vai reforçar a sua perspectiva. Ou você vai sair por aquela porta virando a chave, porque a sua perspectiva não era essa, mas agora vai ser. Ou então você pode sair por aquela porta do mesmo jeito que entrou, ou talvez agora tendo Jesus como contradição. O fato é, o que ele é para você? Consolo ou contradição? Que o Senhor possa consolar as nossas vidas. O meu desejo é que ele seja para você, que ele seja para mim, o que ele foi para Simeão. Que hoje a gente possa, mesmo que não podendo abraçar Jesus fisicamente, um dia nós poderemos, mas que a gente possa o abraçar em espírito e dizer: Senhor, se o Senhor quiser me levar embora hoje, o Senhor pode, porque hoje eu entendi o que é o espírito do Natal. Senhor, hoje o Senhor pode me matar. Pode trazer um infarto para mim hoje, não tem problema não. Estou tranquilo. Tranquilo, Senhor. Porque hoje os meus olhos viram a tua salvação. O meu desejo para você é que a gente possa fazer isso. Abraçar o Senhor e dizer: eu estou em paz. Eu quero estar com o Senhor a qualquer momento. Mas se eu tiver mais 20 anos, 30 anos, 50 anos aqui, 100 anos aqui, que a minha perspectiva seja sempre essa, de um dia poder abraçar fisicamente o meu Senhor, que se fez carne por amor a mim. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo que comemoramos nessa manhã. Um dia Cristo Jesus se fez carne, assumiu a nossa natureza, veio sofrer as nossas mazelas, ó Deus, veio se entregar por nós, para que a gente pudesse ter a esperança de um dia ter uma vida melhor. Senhor, que esta manhã seja uma manhã de festa mesmo no nosso coração. Que
Que seja a razão, ó Deus, da gente cantar, da gente brincar, da gente conversar uns com os outros, se alegrar uns com os outros, ó Deus. Que esta manhã a motivação, ó Deus, da nossa vida seja Ele, Jesus. Mas que não seja somente essa manhã, mas seja todos os dias da nossa vida. Que o Senhor seja de fato consolo, conforto para nós todos os dias. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja